Olha só, a bancada democrática está na área com muita informação e muita sacanagem também, né? Vocês são sacanas, vocês são sacanas. Representação na cidade do Galo, Leopoldo, cheio de cara nova, a gente vai conhecer esse time. Só o América paga em dia, os dois aqui estão desesperados. Não, Os jogadores já estão malucos. Não, senhor, pago, eu vou O América não paga em dia, não tá porque devendo, dinheiro é lá do outro lado. Dinheiro é no coelho. Quem tem o melhor atacante, quem está formando o melhor elenco? O bicho está pegando no futebol mineiro, isso é muito bom. Fique ligado que a bancada volta já com tudo isso. Já começa lá, beijinhos, dólar, só na América paga em dia, com certeza. Aqui não, aqui atrás. E quem agitou também ontem na reapresentação do Atlético foi uma turma, né? Uma equipe, como é que eu vou falar? Fala abertamente, torcedor da Galocura. Foi torcedor da Galocura, mas foi um grupo, foram representantes, foi muita gente. Como é que foi, Fael? Conta pra mim. Foram poucas pessoas da Galocura lá, mas pessoas bem próximas da diretoria. Não sei nem se estão na atual diretoria, mas que fazem parte ali do grupo principal da Galocura. Vamos tenência aí, qual é, Yuri? Esse aí, Yuri. Vamos tenência aí, mano. Ô, velho, na moral mesmo, ficar cobrando carrinho na casa dos outros, isso, você é louco. Valdir, você não jogou nada esse ano. Você não jogou nada. Não jogou nada. O Carlinhos, velho. Não jogou nada. Você tem potencial, velho. Você tem potencial, Valdir. Você tem potencial, velho. Você é bom jogador, mano. Não, ano passado, jogou nada. Eu quero futebol de Goiás, tá? Futebol de Goiás. Não quero. Na moral, eu quero é título, mano. Aqui que você jogou no Goiás, o Galo interessou, que você não quis ir também, a gente sabe. Tá, isso aí, Carlinhos. É isso aí, ó. Isso aí que é cobrar. Vai trabalhar, velho. Pois é, tem que trabalhar, velho. Pois bem, então integrantes da torcida organizada do Atlético Galocura foram até a cidade do Galo, no momento em que os jogadores chegavam para a representação, a volta das férias, e fizeram essa abordagem. É preciso registrar, Rafael, que ao contrário de outras vezes, não houve nenhuma agressão, né? Por exemplo, chutaram o carro do Marcos Rocha aquela vez, não teve nada disso. Essa cobrança que vocês puderam ouvir aí, né? Inclusive o Valdívia, o cara falou ali, né? Não jogou nada esse ano. Cobraram até de quem está chegando, né? Do Eric, né? Até falou assim, ó, a gente sabe que você não quis ir pro Galo em outra ocasião e tudo mais. Leopoldo Siqueira, vou ser muito sincero agora, a opinião do Fael Lima. Esse papo, por isso que é bom até não divulgar que vão lá pra porta, não, porque amontoa muita gente, aí você não consegue ser responsável por muita gente. Se um cara que não tem nada a ver com a torcida faz alguma coisa, é difícil você responder por ele. Mas essa conversa com o jogador, falar, ó, Valdir, você tem potencial para muito mais, você pode jogar muito mais. Ô, Eric, a gente quer título esse ano e tudo mais. Essa cobrança, eu acho que é válida sim. De parar lá na porta, quem não quiser parar, passa lá e tudo mais, vai embora, tudo mais, parou. Ô, Valdir, você tem potencial, pode jogar mais. Ô, Ricardo Oliveira, deixa eu te falar, a situação aqui é essa. Véi, comanda essa turma pra gente aí. Agora, minha opinião, eu acho que não tem efeito. É mais pro torcedor se sentir bem de achar que está fazendo alguma coisa. Mas conhecendo um pouco o mundo da bola hoje, não sei se faz tanto efeito com a boleirada, não. Daqui a pouco a gente fala o Ronaldo Luiz e tudo mais, porque o Ricardo Oliveira repercutiu esta manifestação assim que ele foi apresentado. A gente volta a falar disso daqui a pouquinho, então. E a gente vai falar também sobre a Copa São Paulo Futebol Júnior. Tem gols dos outros mineiros que estrearam, a apresentação do Ricardo, do Fred, né? E salários estão em dia? Atlético diz que está, América diz que nunca esteve atrasado e o Cruzeiro pagou hoje, Jogão. Pagou. Tá tudo certo. Do Atlético, deixa eu falar sobre isso. Eu falei aqui que ia resolver. Mas tá devendo ainda. Lá tem que atender. E a nação celeste em festa porque o artilheiro voltou, Gão. Voltou, está em casa. Temos a companhia de um grande cruzeirense, com grande coração, um dos maiores artilheiros do Brasil, quiçá do mundo. O bom filho, a casa torta.
Ela voltou para ele. Depois de 12 anos, Fred reencontrou a camisa 9 do Cruzeiro. Um retorno já esperado pelo time e também pelo jogador. Umas 3, 4 vezes chegou a ter alguma coisa entre os clubes, né? Principalmente quando eu estava no Fluminense, e não deu certo. E dessa vez as coisas aconteceram naturalmente, né? O Itaí entrou em contato junto com o presidente Wagner, minha família toda é daqui, todo mundo sabia o desejo do meu coração também. E quando eu sentei para conversar com o Itaí aqui, foram 30 minutos de conversa para resolver o negócio. Com um contrato de 3 anos, Fred já iniciou os trabalhos físicos da pré-temporada. O atacante, que está vindo do rival, falou pela primeira vez sobre a polêmica multa de 10 milhões de reais para assinar com o Cruzeiro. Foi uma coisa relacionada somente às partes envolvidas, que na parte contratual eu não participo, né? Aí foram meus advogados, meus representantes. Eu acho que foi algo para impedir a minha vinda para cá. E fizemos um acordo, foi interessante para mim e para o Cruzeiro. Então ficou tudo resolvido. Na primeira passagem pela Toca, foram 56 gols em 71 jogos. Nesse retorno, Fred preferiu não estipular metas, mas uma promessa ele já fez: empenho para quem sabe superar a própria marca aqui no Cruzeiro. Eu quero fazer mais gols do que todos os meus anos na carreira. Eu gosto de fazer gol em todos os jogos, porém sei que não é tão fácil. É difícil eu colocar uma meta, né? Agora, uma coisa eu garanto, que eu vou dar a vida para fazer gol em todos os jogos. Se eu não conseguir fazer gols, eu vou fazer de tudo para dar passes, para puxar a marcação. E para deixar a torcida ainda mais animada, o maior artilheiro da era de pontos corridos do Brasileirão, com 139 gols, também falou de outra marca. Fred nunca passou em branco numa estreia. E no próximo dia 17, pelo estadual, o atacante espera que não seja diferente. Vou dar vida mesmo para fazer os gols todos os jogos, principalmente na estreia. Diante do nosso torcedor, vai ser o Tupi, quarta-feira em casa, né? Para já fazer em casa, diante da minha torcida. Tá aí, Hugão. Já tá até pensando no gol. Pode fazer a comemoração, Hugão. Chefe, eu sou bem honesto, você sabe disso, bem sincero. E, gente, por favor, não me critiquem, não joguem pedra em mim. Eu sou um torcedor cruzeirense, como vocês são também. E a torcida ainda está bem dividida em relação a essa questão do Fred. Mas olha só, como diz o meu amigo PC Almeida, ele fala o seguinte: o meu orgulho não pode ser maior que o meu amor pelo Cruzeiro. Então cantarei pelo Fred, apoiarei o Fred, meu pai inclusive... Isso aí, pode colocar o som que agora a gente canta. É isso aí. Agora, o meu pai também me falou uma coisa muito importante. Ele me disse o seguinte: meu filho, Nelinho jogou do lado de lá, Palinha jogou do lado de lá. Então, tenha amor pela instituição e espere os resultados do jogador. Tô aguardando, Fred, toda a sorte do mundo pra você. O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar. Mas vai dar aquela dorzinha de cotovelo, de saber que... Mas o mundo dá volta. Só que o Nelinho assim, o Nelinho foi ídolo num lugar e no outro, mas era outra época de futebol. Hoje é diferente. Diferente. E vai abrir o YouTube, tá lá o Fred falando que a casa dele, que tava assistindo em casa lá na Cidade do Galo. Vai bater aquela dorzinha de A casa do Fred, na verdade, é uma América. Não, 12 cotovelo, tem uns dois que não tem mais o maior atacante do Brasil. Que isso? Vamos que vamos. Daqui a pouco tem mais Fred. Vamos ver agora a reapresentação do Atlético com Isabel Guimarães. Dia de reapresentação no Atlético muito cheio, pelo menos de imprensa, de gente que veio acompanhar. Agora, campo vazio desse lado, como vocês podem observar, só a imprensa também, só os colegas. Aqui, inclusive, meu amigo ilustríssimo, mais louro do pedaço aí, o Fael. Não tá dando pra ver ninguém, né, Fael? Só a academia ali. Mas já dá pra ver ali que o Ricardo Oliveira faz 120 por hora, 10 segundos ali ele consegue bater 100 metros e eu tô avaliando a ficha dele aqui. O cara é campeão. Campeão? Vai dar certo esse elenco esse ano? Vai dar certo e tem um ponto esquerda lá também, que eu tô de olho nele também, cabe nesse time do Galo. O Éder ali, ó. Ó o Éder. Mostrando ali, olheiro aí da base, né? E a gente vai mostrar todas essas novidades aí do Atlético.
Olha, ali está o diretor de futebol do Atlético, o Alexandre Galo, que acabou de conversar com a imprensa, falou de muitos aspectos e também do rejuvenescimento do elenco do Atlético e já defendeu uma das contratações, que é o Ricardo Oliveira. É um jogador que hoje fisicamente talvez tenha sido um dos melhores a se apresentar, muito forte, de muita movimentação, é um atleta que a gente confia bastante, sabe que vai nos dar o retorno. A gente está vendo aí o técnico Oswaldo de Oliveira, também permaneceu. E olha, do grupo antigo, né, tirando o Rafael Moura, o Robinho, o Fred, o Marlone, o Marcos Rocha, todo mundo se reapresentou. Agora se vai rolar empréstimo ou não, aí é no decorrer desses dias. E aí o Luan, ó, feliz em voltar, cumprimentando todo mundo. E de volta aí o Carlos, né? Tá aí um dos reforços, o Eric, atacante. E vem aí o Ricardo Oliveira, que junto com o Eric, que você acabou de ver, com o Roger Guedes, atacante, com o volante Arouca e com o lateral Samuel Xavier, compõe aí os reforços do Atlético até o momento para a temporada. Este ano seja um ano de grande conquista para a gente, né? Para o nosso torcedor, e eu poder fazer parte desse elenco, de conhecer novos companheiros e de estar vestindo essa camisa. Mais uma vez eu reforço que eu sinto muita honra e muita alegria de poder estar aqui. Pois bem, daqui a pouquinho um pouco mais de Ricardo Oliveira, falando dele, da carreira, da alegria de estar no Atlético. E o Fael Lima comentando sobre a montagem desse time para 2018. Tá bom, Fael? Daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar do protesto, porque o próprio Ricardo Oliveira falou, né, desta manifestação de integrantes da Galocura que cercaram alguns jogadores para cobrar, para chegar junto, para fazer comentários e tudo mais, né, Fael? O Ricardo Oliveira falou na coletiva dele que clubes do tamanho do Atlético têm coisas assim, cobranças assim. Ouça ele. A história do Atlético é isso, né? O torcedor, ele exige que o clube obtenha os resultados desejados por uma temporada. Principalmente quando você vê um elenco tão forte como é o elenco do Atlético. É normal que o torcedor vai exigir isso. Eu pude atender esses torcedores, conversei com eles, me desejaram muita sorte nessa nova etapa e prometeram apoio. E foi o que eu pedi para eles. Nós precisamos de apoio. E é isso, exatamente isso que eles falaram que vão fazer. Vão apoiar como sempre fizeram. E nós, claro, dentro de campo, vamos ter que dar o resultado que todos eles esperam. Gente, é bom demais quando os jogadores assim vão para o microfone nesses momentos. Outros jogadores, não estou falando de jogadores do Atlético, falarem, tudo aí, a gente ignora isso aí, tudo mais. Contornou e ainda jogou para cima. Parabéns para o Ricardo Oliveira, é desse jeito. Estamos no Estado democrático de direito, né? Eu, como cidadão, tenho que falar que todo protesto ele é válido, desde que não tenha nenhum tipo de violência. Mas começou cedo a crise lá, hein, Fael? Já começou o ano em crise, que é isso, velho? Tá louco. E eu, como ex-atleta, posso falar muito bem, porque eu acho que a pressão ela é válida, desde que ela seja uma pressão tranquila, que não seja de forma alguma algo que venha trazer violência e que seja nas arquibancadas. Agora, o jogador tem que realmente acostumar com isso, como o Ricardo Oliveira falou. É isso aí, pessoal. Chegou o verão, é hora de curtir com a família, com os amigos e aproveitar o clima, né? Se tem uma coisa que combina com o verão é Glacial. Vocês já viram a nova embalagem da Glacial? Ela é linda, moderna, dourada, igual a cor do líquido que a gente tanto gosta, né? Por fora a embalagem mudou, mas por dentro continua com aquele sabor especial. Vou falar uma coisa pra você, Glacial tá sensacional. A hora de abrir uma Glacial é um momento de relaxar durante a semana, depois de um dia intenso de trabalho ou no final de semana que tá chegando, hein? É com quem você mais gosta que você vai curtir Glacial. Então, meu amigo, minha amiga, vamos esvaziar a cabeça e aproveitar. Porque se tem Glacial, tem jogo. Mas lembre-se, hein? Beba com moderação. Se tem Glacial, tem jogo. E tem jogo na Copa São Paulo do Cruzeiro, a estreia com vitória de virada, né, Hugão? Foi de virada. O Gustavo Ricci não começou muito bem, esse zagueiro aí, o camisa 4 do Cruzeiro. Não gostei muito do futebol do Cruzeiro no primeiro tempo não, tá, Léo? Um time que tava com muito chutão e sem muita armação. Essa que é a verdade. O Vitor fez 1-0 para o Batatais, no segundo tempo Vitinho e Vander fizeram os gols da virada celeste. A entrada do João ali deu uma melhorada no time, sem dúvida nenhuma, mas Emerson Ávila, olha só, a cobrança começa também desde a base, né? Coloca a molecada para tocar a bola,
bola, sem esses chutões. Deixa a galera realmente explorar o que eles têm de melhor, que é o futebol de qualidade, que a gente sabe que esses garotos têm. Mas esse chutão aí deu certo. Deu, mas é um chutão, né? Esse aí é porque o Wander tem qualidade. Tô falando daquele chutão que faz aquela ligação direta, né? Então vamos ouvir o Ederson Ávila, que vai colocar aí, Emerson Ávila, que vai comentar essa estreia. Jogo carregado de muita ansiedade por parte dos meninos. Demoramos a encontrar um padrão legal para se jogar. Enfrentamos a dificuldade, o adversário nos marcou muito bem, trouxe impaciência para a nossa equipe, no primeiro tempo principalmente. Mas no segundo tempo, as mexidas foram boas, as peças que entraram, vieram do banco, trouxeram mais velocidade para a equipe, conseguimos a virada, um momento importante, que é a estreia na competição. É sempre bom começar vencendo. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas a confiança chega para o grupo com uma vitória como essa. Pois bem, tá aí o Emerson Ávila explicando, é uma estreia, o Gal, tá? Então tenha mais calma. Não, sim, inclusive foi sobre o atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o Batatais. Exato. Uma boa equipe, sem dúvida nenhuma, mas é porque o Cruzeiro tem aquela... sempre foi a tradição do Cruzeiro ser chamado de academia pelo toque de bola. E eu acho que faltou isso um pouco. Então, tranquilidade no próximo jogo, vamos soltar mais a bola, que vocês têm qualidade para isso, galera. Beleza, como é que é o negócio? Tem chinês chegando, tem um chinês chegando aí? Não, mas peraí, primeiro eu vou chamar a estreia aqui do Atlético. Só de chinês não estou sabendo de nada, não? Vem aqui. Atlético 4, União Barbarense 0. Foi fácil, Fael? Foi fácil. Primeiro com essa felicidade aí, o Carlos Gabriel, né, falou que queria realmente chutar no gol. E viu o goleiro adiantado. Foi isso mesmo, Ronaldo? Ele falou que viu o goleiro adiantado. Fala sério. Um golaço do Carlos. Eu já falei aqui dos destaques como estoque e tudo mais, mas gostei muito, principalmente do Wellington ali, pela velocidade dele, pela evolução que vem demonstrando. Ele que fez esse gol aí, ele que fez esse gol aí. E uma jogada boa do Alejandro, porque o Alejandro depois, muita gente me pergunta pelo Alejandro. Depois que ele subiu do sub-15, ele passou por um período de lesões e vai voltar a ser um matador. Como foi aí, ó, um sutil, como diria o Dadá Maravilha. E o Alejandro, então, e o quarto gol do Atlético sobre a União Barbarense foi do Carlos Gabriel. Que isso? Jogada boa, se eu não me engano, do Anderson Cordeiro, que estava no banco. Impunir esse zagueiro. Ah, não, nada a marcar. Não, mas esse zagueiro aí... Nada a marcar, não. Isso é boa para o nosso juiz de vídeo. Olha só, o que aconteceu? Rebote. Opa, de novo. Aí. Rapaz, que é isso? Mas esse zagueiro aí, ele vai sonhar com esse ataque do Galo uns 3 meses. Mas esse pênalti aí foi cavado, hein? Isso aí foi cavado, hein, gente? Cavou o chão. Olha, vamos chamar o Raton para analisar, então. Tudo bem. Agora é o seguinte, o técnico Ricardo Rezende também analisa a vitória na estreia atleticana na Copa São Paulo. Fizemos um ótimo jogo, começamos muito bem a Copa São Paulo, os atletas estão de parabéns, conseguimos controlar bem o jogo, aproveitando bem as oportunidades, vencendo com um placar elástico. Então essa vitória dá confiança para a gente seguir forte na competição e agora descansar bem os atletas para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e quem sabe confirmar nossa classificação, que é o principal objetivo na primeira fase da competição. É isso aí, valeu, Rezende. Agora é o seguinte, tá todo mundo na liderança. Ontem tava só o Ronaldo. Gente, pelo amor de Deus, uma rodada ainda, calma. Mas ele é líder. O Araxá também é líder, viu? Vamos comemorar, Gão. Comemorar, não, o Cruzeirense tem mais razão, tranquilo. Mas é uma garotada nova, né, que tá chegando aí, né? Sim. Aí, falou em jogador novo, promissor, aí o chinês já vem querer botar... É isso mesmo. É isso. Meu nome é Xuxaim, presidente de Gansu Evergrande. Presidente Evergrande. É Siqueira, né? Siqueira? Você que melou a história. É Siqueira, desgramado. Siqueira. Vou ler no computador. Eu venho do computador. Eu sou dono de Sabe Tudo. O chinês é dono de tudo, Sabe né? tudo. Gente, não tem um intérprete aí, não? Sabe tudo. Eu compro todo jogador. Não vendo ninguém. Não, o Cruzeiro, houve a sondagem no Ricardo Goulart, tem imagem aí? Ricardo Goulart, cadê Ricardo Goulart? Cadê? Não veio. Ricardo Goulart jogava com o meu time. Cruzeiro que comprar Ricardo Goulart. Não vendo Ricardo Goulart. Eu compro outro jogador do Cruzeiro. Fred. Não, Fred não. Fred eu vou comprar o Fred. Não vai não. Fred, da Bananinha. Da Japão. Eu comprei da Bananinha. Comprou, Dadá? Jair Balita comprei também. Jair o quê? Balita. Jair Balita comprei Jair Balita. Tá bom. Não tem como. Tutão, comprei Tutão. Seguinte, Siqueira, né? O Hernandes, ele tá no São Paulo, mas vai ter que voltar pro Fortune. Porque o chinês não vai liberar o Hernandes pro São Paulo, né? Não libera ninguém para pro São Paulo. Mas lá tem muita fortuna, né? É complicado, né? Eu vou comprar a Colíndia, Pamela, vai comprar? Alexandre Mato.
Tem um que você não compra. Aqui, olha só, esse momento é legal. Ó, o Instagram do Diego Tardelli, no momento em que ele estava voltando para cumprir a pré-temporada na China. Volta lá pra China. Exato, o filho dele, o Dieguinho, ó, chorando copiosamente. Tá chorando, mas comprei pirulito pra ele e comprei ele também. Comprei pirulito pra filho Tardelli, comprei apartamento e Tardelli. O chinês compra tudo. Eu compro tudo. Congela aqui essa imagem, que emocionou a todos os fãs do Tardelli nas redes, né, Fael? Os chineses fazendo uma criança chorar, né? E aí o Tardelli tem que deixar a família de lado. Tardelli, a gente pode resolver isso fácil. Para de ouvir o Xuxain. E pro Xuxain não ficar triste, eu tenho um jogador para oferecer para ele. Quem oferece? Quem? O Manchu. Manchu? Manchu. Não, isso é Fumanchu. A gente compra jogador, compra família, compra esposa, compra amante, compra tudo. Tem um cara bom também aqui, ele fez parte dos Beatles, chama John Lennon, quer levar não? John Lennon? Não, só Paul McCartney. Eu comprei todos os direitos de Paul McCartney. E a gente queria trazer o Luiz. Ana Luiz, eu comprei Ana Luiz. Eu comprei ele. É o Toninho do Diabo. Ele jogar em São Paulo, eu comprei ele. A final do... Você disputou? Foi onde? A final do Mundial? A final do Mundial foi onde? Fala. Em Tóquio. Em Tóquio, eu comprei ele. Não foi Quem comprou ele foi meu pai que comprou ele. Olha, pô, parece o Toninho do Diabo e o pai dele, que é a roda mesmo. Faelzinho, eu vou comprar Faelzinho. Faelzinho, vou te comprar. Compra e leva. Vou comprar Faelzinho e levar pro Cruzeiro. Eu vou comprar Cruzeiro, vou comprar Atlético, comprar América. Vai comprar lá não. América não. Peraí, comprar Vila Nova, Vila Bela e Espírito Santo. Tem coisa que você não compra. Por exemplo, o Atlético vai comprar. É Siqueira, né? Um estádio, É Siqueira, né? É Siqueira, né? Não vai É construir um Siqueira. estádio, né? Ele não para, Leopoldo. Vai construir um estádio, né? Ah, o estádio? Pode pedir dinheiro emprestado. Não, eu já comprei estádio. Eu comprei planta, eu gosto de comprar planta, tudo na planta eu compro. Tá bom. Já que você compra tudo, então é o seguinte, nós vamos abordar agora o seguinte assunto: salários do futebol. Peraí que o mineiro. telefone tocou. O telefone tocou, vibrou. Eu tenho que ir. Que agora eu vou no shopping Veja. Shopping 8. Na hora de pagar salário, ele vai embora. Eu compro tudo. Eu sou dono do shopping tudo. Shopping tudo. Só que tem o seguinte. Oh, meu Deus. O dirigente mineiro deve, mas paga. Não nega, mas paga. Paga. Não é isso? Tá Paga, tudo pago, paga, gente? tá tudo pago. Então vamos entrar nesse assunto de forma séria, então. Na apresentação do Cruzeiro, o vice de futebol Itair Machado foi transparente, se ele se recorda, e depois a gente vai ouvir o Alexandre Galo, que é diretor de futebol do Atlético, também sobre essa questão de salários. Tem aí 3 meses de salário atrasado. Novembro, dezembro que está vencendo e o 13º. Porque aqui no Cruzeiro a gente não importa de falar que o salário está atrasado ou falar qualquer coisa que seja verdade. Está atrasado, nós temos que assumir. E não é privilégio do Cruzeiro. Hoje vários clubes estão atrasados. Nós estamos aí praticamente tudo ok, tudo zerado. O Sérgio tem sido muito efetivo junto com a nossa direção. O Lázaro também ajudando bastante. Então fez um trabalho muito forte nesse dezembro para que a gente realmente começasse bem o ano e dar uma tranquilidade para o elenco, para a comissão técnica, fazer um início de ano já bastante favorável. Vou citar novamente os nossos co-irmãos aí de todo o Brasil, né? Todo mundo às vezes tem a necessidade de realizar uma operação de um atleta que tenha o interesse principalmente fora do Brasil. Nós temos atletas que nós já tivemos alguma procura e agora com a janela em movimento aí, muita coisa deve acontecer. E nós temos ativos importantes, que são jogadores interessantes, que fizeram um bom ano passado, que tem um histórico positivo. Se tiver alguma proposta que a gente acha interessante, sim, isso é natural do futebol. São números importantes que acabam fechando uma conta importante para nós. Pois bem, você ouviu aí, de anteontem, né, Hugão? Porque hoje a gente já tuitou, já tem a informação, o Cruzeiro está em dia. Pagou novembro, está em dia. Novembro, dezembro e pagou também 13º. A gente sabe que o Cruzeiro passou por uma dificuldade financeira no ano passado, isso foi exposto na mídia, mas não é prioridade apenas do Cruzeiro essas questões. Todos os clubes do Brasil passam por um grande problema e está então quitado os salários do Cruzeiro e, enfim, podemos agora trabalhar
bem tranquilo. Xuxa deve ter passado por lá, né, Léo? Não, na verdade não precisou de chinês, não. Como a gente já vinha comentando, né? O presidente do Cruzeiro é um economista, um empresário super bem sucedido. Itaí Machado é experiente no futebol. Sim. Então, eles, como aconteceu desde a posse, não é isso? Aliás, desde a eleição, né? Vem dizendo, tem coisa atrasada e tal, mas é compromisso da nova diretoria de quitar. E aconteceu 3 dias depois da apresentação, não é isso? Então foi um esforço aí do presidente, juntamente com o Itaí. Tem até aqui a repercussão no nosso Twitter, quando a gente colocou mais cedo, né, que houve esse pagamento. O Kaique Castros aqui. Parabéns, Mitair Machado. O empresário de sucesso, o Itaí tem experiência, mas se deixar na mão do Serginho, gasta muito, tem que tomar cuidado. E lá no Atlético, o que significa praticamente em dia, como disse o Galo? Praticamente, o Leopoldo, não tem essa informação do praticamente, que ele falou que é um assunto interno. Sim. Mas deve ser alguma premiação, algum direito de imagenzinho que está atrasado, mas não tem salário. Exatamente. Ele falou praticamente, mas não tem informação se ainda falta um mês ou 13º, mas quitou uma parte já. Quitou uma parte. E no América, vamos ouvir o presidente Marcos Salum, Ronaldo Leite. Isso é muito bom. Eu encontrei uma estrutura administrativa bastante sólida. Os problemas de dinheiro são sempre os mesmos. Falta um pouquinho de dinheiro, a gente arrecada, vai faltar um pouquinho, mas o América é muito equilibrado. Paga em dia, faz as coisas dentro do normal. Pronto, eu falei aqui, antes do Salum aparecer ali, a América paga em dia, porque lá tem organização, lá não tem loucura. A gente contrata pontualmente, por isso nós estamos sossegados, tranquilos, felizes da vida. Salum, parabéns pela administração. Pessoal de lá, tanto no lugar de Vespasiano quanto lá da Enseada das Garças, podia, né? Ir no América para fazer um estágio, para ver como que organiza um clube. Parabéns, Salum. A folha salarial de vocês é isso aqui, filho. Mas paga em dia. Quebrou o pouquinho, já paga o 13º. Nada. Nós estamos pagando bem. Tem que fazer estágio no América para ver como que administra. Parabéns, Salum. Salário em dia, preparado. Vou dobrar aqui agora o orçamento do América, aí, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Não vou nem olhar, não vou. Tem alguma coisinha aqui também, ó. E aí, Hugo? Eu vou falar. Aí, ó, tá pago o salário de janeiro. Eu vou falar. Beleza, vou falar o que o João Leite falou. Pois bem, além de quitar, né, de colocar em dia, né, o Galo, houve o pagamento também lá do Bruno Silva, a qualquer momento ele pode ser apresentado. Hoje à tarde vai ser apresentado o Egídio, lateral esquerdo, é isso? E pagou a Ponte Preta, pagou o Botafogo e tal. A questão do David do Vitória também já está certo, né? A questão do David é só aquela questão médica mesmo, que ele está se recuperando de uma lesão que ele teve no final da temporada, mas aquilo que a gente falou aqui no Alterosa Esporte, né? Tudo vai ser equilibrado, tudo pago e as coisas vão andar no seu devido lugar. E na cidade do Galo tem artilheiro Ricardo Oliveira, feliz? Eu fico honrado de poder acrescentar no meu currículo profissional. Acredito muito também que as coisas não acontecem por acaso. Para minha surpresa, no ano de 2001, o Alexandre Calil tentou me trazer para o Atlético quando eu estava surgindo na Portuguesa, ainda muito jovem. Não foi possível naquele momento. No ano de 2014, eu estive conversando com o já falecido Maluf na época. O Atlético estava no Mundial. Tinha um amigo que também estava jogando aqui, que a gente estava em contato. Infelizmente, nesse tempo também, os árabes não me liberaram lá para vir para cá. Ou seja, já é um namoro de muitos anos, né? O Atlético, que é um time de massa que contagiou todo o Brasil, né, com aquele famoso grito do seu torcedor, eu acredito. Eu joguei contra, eu sei como é bom você ter uma torcida dessa do seu lado. Com 5 pesos da idade, eu acho que foram 3 anos depois que eu voltei dos Emirados Árabes que eu tenho jogado em alto nível. O ano passado não foi como eu esperava, devido a forças maiores que eu não pude controlar, que foi uma cachumba no início do ano, depois veio uma pneumonia. Do meio do ano para o final, a minha temporada foi excelente. Fiz gols importantes no Santos, joguei todos os jogos, tá? Não sofri lesão muscular nenhuma, eu sempre fui um atleta na minha carreira. Acho que por isso que eu tenho jogado em alto nível com a idade que tenho. Oswaldo foi o primeiro treinador que me deu oportunidade quando eu ainda estava nos juniores do Corinthians.
Ele me colocou para jogar nos aspirantes e depois ele assumiu o profissional. Quando ele foi lá me buscar para me inserir na equipe profissional, o Corinthians já tinha me dispensado. Então, poder estar aqui também trabalhando com o Oswaldo é motivo de muita alegria. Hein? Existe um respeito pela história que ele tem, e é inquestionável, não dá para a gente ficar falando disso, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer nenhum tipo de comparação. Eu sou o Ricardo Oliveira, ele é o Fred, hoje já não está mais aqui, veste a camisa de um outro clube, e eu venho para cá para dar o resultado que a diretoria espera de mim, que o torcedor espera de mim, o que eu sei que eu posso acrescentar para esse elenco. Pois bem, Ricardo Oliveira citou o Fred está abrindo o jogo na apresentação na Toca da Raposa. Tinha tentado algumas vezes, né? Eu fui no sentido contrário a todas as negociações do futebol algumas vezes. Não foi o que aconteceu agora. Algumas vezes eu tentando a minha volta para cá. Todas as relações que eu tive com todos os torcedores sempre foi dentro de campo, fazer gols. Quando eu estou no time é uma relação de amor, né? De respeito. E quando eu fazia gol contra os outras equipes, sempre teve a relação de faz gol, tem aquela pegada no pé, né? Mas assim, cara, eu continuo com o meu mesmo perfil, sem alterar nada, respeitando todos os torcedores. Eu acho que as brincadeiras, as tirações de sarro é fora de campo, eu não participo dessas coisas. E sua relação com o Mano? Houve aquela declaração na época que você jogava no Fluminense, mas o Mano até comentou sobre isso ontem e disse que prefere um jogador de opinião no elenco, que possa ser um formador de opinião no grupo, do que alguém mais passivo. Ele até fez um elogio em relação a isso. Aquilo é algo passado? Foi algo só de momento? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que ele tem razão, né? Eu estava enganado mesmo, porque se não tivesse o aval dele, né? Acho que eu não estaria aqui. Ele deu a bênção para eu estar aqui hoje. Então, comprova que eu estava errado naquela época. Eu era muito mais explosivo do que eu sou hoje, graças à maturidade, né? Aprendizado. Eu lembro que eu era bem moleque, você está falando, a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos, né? Minha mãe era cruzeirense fanática. Eu vivia aqui em BH, né? Porque ela fez o tratamento de câncer. E no meio desse tratamento, tal, fiquei morando na casa da minha avó. Eu lembro que o meu tio, o Rogério, que sofreu durante 1 ano, eu jogando no outro clube, agora tá feliz da vida e tá deitando na galera no grupo lá da família. Ele me colocava na moto, na frente da moto, e me levava, até 12 anos não pagava naquela época no Mineirão. Pois é, Dom Fredon, bem-vindo à sua casa. Apesar da torcida estar bem dividida sobre isso, o maior centroavante em atividade no país hoje. Bom, lá no Atlético, quem não quis ficar aqui no Atlético foi jogar no Palmeiras, que a gente não quis renovar contrato, a gente não renovou, e que a gente quis encerrar o contrato, a gente encerrou. Fica lá o Ricardo Oliveira, que joga muito. 3º aniversário da torcida organizada Força 13. Procura no Facebook, no Twitter, Força 13, lá no Jardim Europa. 3 anos da torcida, dia 7 de janeiro. Tamo junto. Uma coisa é certa, vai ter, se Deus quiser, chuva de gol no futebol mineiro contra os adversários de outros estados, de outros países, né? Nas competições todas em 2018. É He-Man, é Fred, é Ricardo Oliveira, e uma disputa alto nível, pelo que a gente viu das entrevistas aqui, né? Agora o Fred tem uma marca interessante, né, Hugão? No Cruzeiro, né? Tem uma marca interessante, sim. Pois é, a gente está vendo aí alguns gols do Fred, né? É o 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 139 gols. Exatamente. Inclusive, maior artilheiro da era de pontos corridos. Ele é o maior artilheiro da era de pontos corridos, e a marca dele no Cruzeiro impressiona porque em resultados, matematicamente falando, ele se compara ao Ronaldo Fenômeno em termos de estatística. Pois é, o brasileiro que fez mais gols na década, né? E Exatamente. 30 deles no Atlético no ano passado, né? Mas o seu Dário, atleticano lá de Santa Luzia, pai do nosso Ronaldo aqui, falou que prefere muito mais o Ricardo Oliveira. Aliás, pelo que o Ronaldo me falou aqui do Ricardo Oliveira, que ele conheceu lá no Santos,
É realmente empolgante. Diante desses números, olha só. Eu gosto muito de Ricardo Oliveira também. Vou comprar Ricardo Oliveira também. Vou comprar Stanley. Stanley, vou comprar Stanley. Ó, tá aí, gente. Compra o ingresso pro Totó. Eu sou 100%, eu tô patrocinando, muito bom. Dia 12 lá no Itaú Power Shop. Isso, na campanha de popularização do teatro. Isso mesmo. Agora, quanto você vai dar no Stanley? Tá chegando no alerta. Olha lá, Stanley. Quanto vale o Stanley? Quero comprar Stanley. É caro, hein? Vou 20 carros.